Você sabia que um dos tumores mais comuns em cães e gatos é o linfoma? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse assunto para entender direitinho o que é essa doença e por que ela merece tanta atenção. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com um dado que é bem impactante. Isso mesmo, 90%. É um número altíssimo, né? A literatura mostra que o linfoma pode chegar a ser responsável por até 90% de todos os cânceres do sistema sanguíneo, tanto em cães quanto em gatos. Só esse número já deixa claro porque é tão importante a gente entender essa doença a fundo. Ok, se ele é tão comum assim, a pergunta que fica é, mas afinal, o que é exatamente o linfoma? Olha, a definição é até que bem direta. O linfoma é um câncer que começa nos linfócitos. E o que são os linfócitos? A gente pode pensar neles como os soldados do sistema de defesa do corpo, sabe? O sistema imunológico. O problema todo começa quando essas células que deveriam nos proteger começam a se multiplicar de um jeito maligno, totalmente descontrolado. É aí que o linfoma se desenvolve. E essa imagem aqui ilustra um dos sinais mais clássicos. Se a gente falou que os linfócitos são os soldados, os linfonodos seriam tipo os quartéis generais deles. É por isso que muitas vezes são os primeiros lugares a mostrar que algo está errado. Eles incham, ficam bem visíveis, como a gente pode ver nesse cão da raça boxer. Certo, agora vamos para um ponto que sempre gera confusão e que a gente precisa deixar bem claro. Muita gente acha que linfoma e leucemia são a mesma coisa. E assim, eles até são parentes, mas descrevem doenças com origens bem diferentes. A grande diferença, o pulo do gato, está no ponto de partida da doença. O linfoma geralmente começa como uma massa, sabe? Um tumor sólido, em algum órgão do sistema linfóide. Já a leucemia é o que a gente chama de câncer líquido. A origem dela é lá dentro da medula óssea, que é a fábrica das células do sangue, e ela se espalha principalmente pela corrente sanguínea. E uma coisa, assim, muito interessante sobre o linfoma é que ele não é uma doença única. Na verdade, é um termo meio guarda-chuva que cobre várias formas diferentes e isso depende de onde o câncer aparece no corpo. Conhecer essas caras do linfoma é fundamental, porque os sinais a serem observados mudam completamente de uma para outra. Vamos começar pela forma mais comum nos cães, a que a gente pode chamar de clássica, a multicêntrica. O nome já dá uma pista, né? Multi de múltiplos e cêntrica de centros, ou seja, os linfonodos. É aquele caso em que o tutor percebe que vários gânglios pelo corpo do animal estão aumentados. É um sinal que fica bem evidente. Só que o linfoma também pode ser bem mais sorrateiro, atacando por dentro. É o caso da forma alimentar, que se desenvolve no sistema digestivo. Essa imagem aqui mostra justamente uma massa tumoral crescendo nos intestinos. E aí os sintomas são outros: vômito, diarreia, perda de peso, coisas que podem ser confundidas com um monte de outros problemas gastrointestinais, né? E sim, a doença pode literalmente aparecer na pele. É a forma cutânea. Ela se manifesta com lesões, com nódulos, umas placas avermelhadas. O perigo aqui é que no comecinho é muito fácil confundir com uma alergia simples, uma dermatite, e isso, claro, pode atrasar bastante o diagnóstico. E para fechar, tem uma forma que se esconde bem no peito, a mediastinal. Este raio-x aqui está mostrando uma massa bem grande na cavidade torácica de um cão. Esse tipo de linfoma pode acabar comprimindo os pulmões, as vias aéreas, e aí causa sintomas como tosse e dificuldade para respirar, que, de novo, são sinais que podem ter muitas outras causas. Ufa! Depois de ver todas essas caras diferentes do linfoma, vamos organizar as ideias. O que é que a gente precisa guardar de mais importante sobre o que é essa doença? Bom, então, para resumir, os pontos-chave são estes aqui. Primeiro, o linfoma é um câncer extremamente comum do sistema de defesa de cães e gatos. Segundo, a origem dele é em órgãos sólidos, e é isso que o diferencia da leucemia. E terceiro, ele é uma doença meio camaleão, que pode se apresentar de muitas formas diferentes no corpo. Entender esses três pilares já é a base para começar a entender essa doença tão complexa. Beleza. Entender o que é o linfoma foi o nosso primeiro passo. Mas aí, claro, vem a próxima pergunta. Por quê? O que causa essa doença? Quais são os fatores de risco envolvidos? É isso que a gente vai investigar no nosso próximo encontro.